Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós queremos compartilhar com nossos amigos uma palavra de Deus, de uma forma resumida, e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que dê o entendimento. Queremos falar hoje sobre falsas profecias. Às vezes eu me pergunto, será que nós temos realmente esse poder e essa autoridade de dizer: eu profetizo a bênção na vida do irmão, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo o seu marido vai voltar para casa, eu profetizo que você vai comprar uma casa? Que nos ensina a palavra de Deus? Bom, quando nós falamos de profeta, entendemos no Velho Testamento os profetas, nós sabemos que os profetas falavam da parte de Deus, eles podiam falar o que Deus ordenava que eles falassem. Eu não posso profetizar uma bênção na sua vida se Deus não falar no meu coração que eu faça. Nós não podemos fugir do que a palavra de Deus nos ensina, nos ordena. E nós encontramos no livro de Jeremias falsas profecias, falsos profetas, falsas esperanças que davam às pessoas. Como eu posso profetizar bênção na vida de uma pessoa que não obedece à palavra de Deus? Como eu posso profetizar bênção na vida de uma pessoa que não se arrepende, que não perdoa, que guarda rancor ou ressentimentos no seu coração? Como eu posso profetizar bênção para a vida de uma pessoa cheia de dúvidas dentro do seu coração? Será que a minha profecia vai te abençoar realmente? O que eu sei é que a palavra de Deus, ela é profética e a palavra de Deus sim nos abençoa. E é nessa palavra que devemos nos apegar e esperar nas promessas de Deus. Quando nós realmente cremos nessa promessa, obedecemos a palavra de Deus, nos submetemos à palavra do Senhor, sem que ninguém me profetize, Deus me abençoará. Ninguém me ha feito nenhuma profecia e Deus me tem abençoado muito. E nenhum profeta tem profetizado nada na minha vida, mas o que nós buscamos é o que diz a palavra de Deus, o que ensina a palavra de Deus, e nos esforçamos para obedecer e viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Eu não preciso que ninguém esteja profetizando bênção na minha vida, já Deus ordenou essas bênçãos na minha vida e pela fé nós tomamos posse dela quando obedecemos, quando nos sujeitamos, quando cremos na palavra de Deus. Veja o que disse Jeremias, capítulo 23. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23, no versículo 16. Bom, você pode ler do versículo 9 em diante, fala aí contra os falsos profetas. Você pode começar no versículo 9, aqui, o meu tempo aqui é um pouco resumido, então eu tenho que resumir um pouquinho a mensagem, mas você pode ler todo o capítulo se você quiser. Diz no versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus está falando, Deus está falando, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de falsas esperanças. Vos enchem de falsas esperanças, que a sua vida vai mudar e nunca muda, que você vai vencer e nunca vence, que você vai prosperar e nunca prospera, que Deus vai te curar e nunca cura, senhores. Vem cá, o que está acontecendo com essas profecias, com esses profetas cheios de autoridade, cheios de poder, que não se cumprem as suas palavras, que não se cumprem as suas profecias? Vamos deixar de lado, senhores, o que diz aqui, a hora você vai entender, os nossos pensamentos. Tem pessoas que falam da sua boca, do seu coração, da sua mente, e dizem que Deus mandou falar, e Deus não mandou falar nada. O que Deus mandou falar está na Bíblia, está na palavra dele. Se você ler, você vai encontrar Deus falando com você todos os dias, se necessário. Diz aí a palavra de Deus: enche o povo de falsas esperanças, falam as visões do seu coração. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, dizem aos que desprezam a Deus. O Senhor disse: paz tereis. As pessoas desprezam a Deus e o profeta diz: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar vitória. Como Deus vai dar vitória a quem despreza Ele? Como Deus vai dar vitória a quem desobedece Sua palavra? Como Deus vai dar vitória a quem tem um coração cheio de ódio? Senhores, eu não conheço o coração das pessoas, não posso profetizar nada que Deus não tenha dito na Sua palavra para que nós venhamos transmitir o que Deus quer que falamos.
E o que Deus quer que eu profetize, o que está na palavra dele, senhores. É essa palavra que vai mudar a sua vida, é essa palavra que vai te curar, é essa palavra que vai te abençoar, é essa palavra que diz Santiago 1, 22, 23, que é poderosa para salvar a sua alma. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou profetizando a bênção de Deus na sua vida. Quando eu ensino a palavra de Deus, eu estou profetizando a sua prosperidade pela palavra de Deus. E se você crê nela e se sujeita a ela, ela vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Então ele diz assim: me desprezam e dizem, tereis paz? E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós? As pessoas andam toda errada, vêm à igreja nada mais para cumprir com um ato religioso, não se humilham diante de Deus, não se arrependem diante de Deus, não se convertem de coração, e estamos nós aqui profetizando bênçãos e mais bênçãos, vãs esperanças, profecias mentirosas, enganosas, para atrair adeptos, para atrair dízimos e ofertas à igreja, ao pastor, a quem quer que seja, mas não tem mudança nenhuma, meu querido. A mudança tem quando nós nos submetemos à palavra profética de Deus. A palavra profética dada pelos profetas de Deus, a mudança, a transformação. Então eu me pergunto até onde essas profecias são verdadeiras, até onde elas realmente se cumprem, esses profetas estão falando porque Deus está falando, Deus nos está ordenando a que profetizemos essas bênçãos, porque Deus sigue na sua palavra dizendo no versículo 18, porque quem entre vós no conselho do Senhor viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à palavra e a ela atendeu? A palavra de Deus, senhores, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra de Deus. Por que sair daqui? Por que está inventando histórias? Por que está inventando, senhores? Se os profetas e a lei foram até João, por que está inventando mais profecias e mais profecias e mais profecias que nunca se cumprem e enganando as pessoas com falsas esperanças? Mira o que fala mais adiante, vamos a resumir, versículo 20 e 21, nos diz aqui, no versículo 20, não se desviará a ira do Senhor, até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram, correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Deus fala que Ele não mandou os profetas e eles foram, que Deus não falou e eles profetizaram por suas contas, profetizam por conta deles. Pergunta é, meu irmão, quando estivermos diante de Deus e Deus pedir conta das nossas profecias, das palavras que demos às pessoas que Deus não nos ordenou que falassem, será que não vamos meter-nos em problema diante de Deus? Está tomando uma posição de profeta que Deus não nos colocou nessa posição? Deus te chamou para profetizar ou para pastorear seu rebanho, para ser um evangelista? Qual é o chamado de Deus na sua vida? Realmente suas profecias vêm de parte de Deus? Deus te ha dado autoridade para sair profetizando bênção à torta e direita? Para que amanhã você não se encontre diante do Senhor, como Ele disse em Mateus capítulo 8, e diga, não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não te conheço, não sei quem sois. Então ele está falando aqui que ele não mandou esses profetas, e nos diz mais adiante, no mesmo Jeremias capítulo 23, no versículo 36, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Não vamos torcer o sentido da Bíblia, não vamos torcer o sentido da palavra de Deus e estar profetizando bênçãos para todas as pessoas. Em Deuteronômio 28, fala das bênçãos decorrentes à obediência. Se a pessoa obedece à palavra de Deus, Deus vai abençoar a vida dela, ainda que ninguém profetize bênçãos sobre ela. Deus vai abençoá-la porque ela está cumprindo a palavra, ela está obedecendo a palavra de Deus. Volto a repetir, ninguém tem profetizado nada na minha vida e Deus me tem abençoado, não por causa de profecias, porque na verdade eu tenho um livro na minha mão aqui, repleto de promessas e de profecias, e eu tenho que entender o que Deus fala. Ele nos diz em Deuteronômio 18, para terminar, resumir, Deuteronômio 18, ele diz no versículo 20, porém o profeta que presumir a falar alguma palavra em meu nome,
que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se você vai profetizar o que Deus não mandou, Deus falou, vou te matar, você vai morrer, você vai morrer. Ou se profetizar em nome de outros deuses. Não só fala de outros deuses, fala o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei. Deus não mandou, não tem que estar profetizando. Se Deus não me deu ordem para profetizar nada, eu não vou profetizar nada. Eu só posso falar o que Deus manda. E uma coisa que eu sei que Deus manda é pregar a palavra dele. Essa palavra de vida, minha palavra, disse Jesus, é espírito e vida. A palavra do Senhor nos dá vida. Pregamos essa semana aqui Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Na NVI diz, infunde nova vida. A lei de Deus é perfeita e nos dá nova vida. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, dá nova vida. Às vezes eu vejo muitas mensagens positivas que colocam aí, muito bonito em Facebook, mensagens positivas, mas são mensagens de homens que saem da cabeça do ser humano, não são mensagens da palavra de Deus. Coloca um versículo da Bíblia. Coloca um versículo da Bíblia, porque essa palavra vinda de Deus vai abençoar a pessoa que está lendo, vai abençoar a pessoa que crê nessa palavra, porque é a palavra de Deus. As minhas palavras não têm poder, as suas palavras não têm poder, meu irmão. A palavra de Deus tem poder. Então, se o profeta presume e fala algo em nome de Deus, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, e Deus não mandou, nos metemos em problemas, está escrito, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Diz então no versículo 21, se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, com orgulho, falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Se o que o profeta falou não acontecer, Deus não mandou ele falar, ele está falando por sua própria conta. Deus não enviou, Deus não inspirou, Deus não ordenou que ele profetizasse todas essas bênçãos sobre uma congregação rebelde, sobre uma congregação desobediente, sobre uma congregação cheia de mágoa, cheia de inveja, cheia de maus sentimentos. Deus não ordenou que profetizasse, Deus ordenou que obedecesse a sua palavra, que nos humilhássemos diante dele, que nos arrependêssemos diante dele. Esses dias eu via um trecho da mensagem de um pregador aí do Brasil, de grande congregação, e dizia que Deus aceita todos os pecadores, Deus aceita todos os pecadores, e que dizia, a única coisa que Deus pede é que você seja sincero, pecador sincero vai para o inferno, pecador sincero vai para o inferno. O que Deus pede na palavra dele é que se arrependa. Ele não pede que seja sincero, ele pede que se arrependa. Davi disse que Deus se agrada da sinceridade, não que Deus pede sinceridade, Deus se agrada da sinceridade. O que Deus pede é arrependimento. Leia os evangelhos, leia a Bíblia. Jesus começa o seu ministério, veja as primeiras palavras que Jesus Cristo prega. João Batista começa o seu ministério, veja as primeiras palavras que prega João, e quase a única pregação de João Batista é arrependei-vos. Arrependei-vos, é o que Deus pede ao pecador, é que se arrependa, não que seja sincero. Você pode ser um pecador e dizer, Deus, eu fui sincero, vai para o inferno sincero se você não se arrepender. São falsas profecias, são falsos ensinamentos que não salvam ninguém, que não levam ninguém ao reino de Deus. São falsas esperanças. Vamos meditar mais na palavra de Deus, escudrinhar, estudar mais e entender realmente o que diz a palavra de Deus e não o que nós queremos dizer e falar e colocar na cabeça das pessoas os nossos pensamentos, coisas do nosso coração e infundir-lhes isso como se fosse uma verdade. A única verdade é o que está na palavra do nosso Senhor. Essa sim é a verdade. Minhas palavras, minhas teorias, minhas filosofias não são verdadeiras, mas a palavra de Deus é verdadeira. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de poder uma vez mais compartilhar uma mensagem da palavra do Senhor com aqueles que estarão assistindo essa programação, com aqueles que estarão assistindo, ó Deus, esta mensagem. Que o Espírito Santo possa aclarar em suas mentes e em seus corações, ó Deus, o que a sua palavra nos ensina, para que verdadeiramente sejamos abençoados pelo Senhor e tenhamos a salvação em Cristo Jesus. Abençoa
todas as pessoas que assistiram essa mensagem. Ó Deus, as entregue em Tuas mãos santas e poderosas, para que o Senhor cuide delas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, e creia assim na profecia da palavra do nosso Deus. Tenha um dia, uma noite abençoada pelo Senhor Jesus Cristo.